seu coração aquecido. Amém! Se você não precisa ter seu coração aquecido, pode ir. Porque eu falo assim, porque como a gente estava ministrando ali, o Evangelho, ele não é para os bons. O Evangelho, ele não é para os sãos, não é para os perfeitos, mas para todos aqueles que em outrora caminharam em perdição, porque Jesus mesmo ele disse que ele veio senão para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se você está aqui nessa noite é porque você foi encontrado no Senhor. Amém! Amém, irmão? Glória a Deus! Então, por favor, diga isso à pessoa que está do seu lado aí. Você já falou com ele nessa noite? Já disse se ele já perguntou se ele está, como é que ele está, se ele está bem? Já viu se ele está cheiroso? Se ele penteou o cabelo? Se ele passou desodorante? É isso aí, vai conferir nessas coisas. Diga para seu irmão, você precisa valorizar o corpo de Cristo. Oh, glória! Aleluia! Você, diga de novo, você precisa valorizar a igreja. Você precisa valorizar o seu irmão. Quando Jesus ele morre, o costume romano era que o processo da crucificação ele fosse acelerado em morte quando os ossos ou algum osso do corpo fosse quebrado. Mas havia uma profecia predita por Davi lá nos Salmos que anunciava que nenhum osso do corpo dele seria quebrado, e assim foi. Então, enquanto nós vimos ali nas Escrituras aqueles que estavam aproximados de Jesus, ao lado de Jesus, tendo os ossos dos seus joelhos quebrados para acelerar o processo da sua morte, quando o soldado romano tentou fazer isso com ele, houve um terremoto e logo ele desistiu de quebrar o corpo. Você sabe o que é que isso anuncia profeticamente? Que não haverá separação entre o corpo de Cristo. Por isso que você precisa valorizar o seu irmão. Por isso que você precisa valorizar a igreja. Por isso que você precisa valorizar o corpo de Cristo. Aleluia! Certo? A gente precisa deixar bem claro que você sozinho não é igreja. Tá certo? Você sozinho é um filho de Deus. Tá certo? Mas nós juntos somos igreja. Então nenhum osso do corpo dele foi quebrado para que no corpo dele não houvesse separação. Tá certo? Quero que você abra a sua Bíblia aí. E quem trouxe Bíblia aí? Amém! Ó Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós pedimos para que o vento da sua presença sopre no nosso meio. Em nome de Jesus. Nós te pedimos que o fogo do seu Espírito inflame os corações de cada um que estão aqui, inclusive o meu, para que possamos considerar o seu Evangelho, considerar a sua palavra com o temor e a reverência que ela precisa. E assim temos a nossa vida alterada no nome de Jesus. Estamos com a incumbência hoje de falar sobre corações que precisam ser aquecidos, precisam ser inflamados novamente pelo poder do Evangelho. Por que a gente precisa ter o nosso coração aquecido de novo? Porque a gente cansa. Quem já cansou aí? Levante a mão. Eu mesmo canso toda hora. Eu cresci a ouvir manhã dizer assim: uma hora dessa eu vou sumir. Quem já ouviu a mãe falar isso aí? Levante a mão. Eu cresci a ouvir manhã falar isso, mas manhã permaneceu. Minha mãe perseverou. Aleluia! Glória a Deus! E a gente, diante de dilemas da vida, diante de frustrações e de várias circunstâncias, nós cansamos ao longo do caminho. E pelo fato de nos cansarmos, nós deixamos de considerar aquilo que Jesus considerou. Que foi mesmo tendo a forma de Deus, ele não teve por usurpação permanecer nessa forma, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de um homem servo,
e humilhou-se a si mesmo a ponto de padecer a morte e morte de cruz, a nosso favor. Glória a Deus. Mas em nenhum momento ele murmurou, porque a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Mas nós o que fazemos? Diante dos percalços da vida, diante das frustrações, diante dos cansaços, diante da fadiga, diante das necessidades, nós decidimos viver a nossa vida baseada no desejo do nosso próprio coração e nós rejeitamos o Senhor. Infelizmente, essa é uma realidade que já alcançou muitos de nós. E quando essa realidade de cansaço e de fadiga acomete o nosso coração, nós decidimos viver a nossa vida baseada na força do nosso próprio braço, porque nós cansamos de esperar por Deus. Eu preciso te dizer que se você cansou de esperar o Senhor em algum momento, você apostatou na sua fé. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se nós deixamos de viver a nossa vida baseada naquilo que o Senhor disse a nosso respeito, a respeito da nossa casa, da nossa família, a respeito do seu propósito eterno para nós apostatamos da fé. E eu preciso dizer a você que em todo ambiente de apostasia, Satanás governa. Em todo ambiente onde Deus é desprezado, onde o queimou, o fervor não está mais presente no nosso coração, se não é mais o amor pelo Senhor, o temor pelo Senhor, pela sua obra, pelo seu propósito, pela sua palavra que queima o nosso coração, o que é que está queimando em você, irmão? Se não for o Senhor, é alguma outra coisa. E eu preciso te dizer que se não é o Senhor que está queimando o seu coração, é algum ídolo, é algum falso Deus, é alguma motivação errada, é alguma intenção errada que tem baseado a sua vida. Talvez a provisão financeira tenha baseado a sua vida, talvez a carência emocional. Ei, meninas! Talvez a carência que essa geração tem implantado, tem movido o coração de vocês. Mas eu preciso dizer para vocês que Jesus é maior do que qualquer carência. Jesus é maior do que qualquer elogio que qualquer pessoa, qualquer rapaz, qualquer homem aí fora pode fazer para vocês, para tentar acalentar o coração de vocês. Talvez possa ser um sucesso, o reconhecimento profissional que seja o ídolo do seu coração. E eu vim te dizer que Jesus ele vai derrubar esse ídolo nessa noite, para que ele continue sendo o primeiro e o último na sua vida. Ele continue sendo o primeiro e o último, porque ele disse: eu estive morto, mas eu revivi. E se Cristo reviveu no Espírito e está sentado à destra do Pai, ele virá a terra para governar. Cristo não vem mais só para salvar, ele vem para governar. E se sobre o seu coração é um outro Deus que governa, eu preciso te dizer que o bicho vai pegar no seu nome. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Juízes, no capítulo 2. Quem abriu, achou. Diga assim, que o leão de fogo. E o leão de fogo. Diga com força que o leão de fogo. O leão de fogo. Inflame novamente. Inflame novamente. Meu coração. Meu coração. Para que eu volte. Para que eu volte. A queimar o Senhor. Para o Senhor. Juízes capítulo 2. Versículo 1 diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: eu vos fiz sair da terra do Egito e vos trouxe para a terra que eu jurei aos seus pais. E eu disse: jamais eu romperei a minha aliança com vocês. Vocês não devem fazer pacto, aliança, acordo com os habitantes dessa terra, mas vocês devem derrubar os seus altares. Mas vocês não obedeceram a minha voz. Por que vocês fizeram isso?
Então eu também disse: eu não os expulsarei diante de vocês, mas eles serão para vocês como espinhos. Trarão dificuldades a vós, e os seus deuses serão como para vocês uma armadilha. E sucedeu que quando o anjo do Senhor falou essas palavras para todos os filhos de Israel, todo o povo ergueu a sua voz e chorou. E deram o nome daquele lugar de Boquim, e ali eles sacrificaram ao Senhor. E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram cada um para as suas terras, e cada um foi tomar posse da sua herança. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Vamos lá agora para o versículo 10. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E se levantou uma outra geração que não conhecia ao Senhor e nem as obras que ele tinha feito no meio do povo. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Eles serviram e eles abandonaram ao Senhor, Deus de seus pais, que o tirou da terra do Egito, e serviram aos deuses das nações que estavam ao redor. E assim eles inflamaram a ira do Senhor. Eles abandonaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Quem entendeu aí esses versículos que nós lemos? Esse aqui foi o mesmo povo que foi gerado como linhagem de Abraão. O Senhor profetizou sobre Abraão, dizendo: de ti, de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. E essa descendência padecerá 400 anos em uma terra estranha. Quantos já ouviram falar que os filhos de Israel ficaram por 430 anos oprimidos no Egito? Amém. O que é que isso significa aí? A gente precisa deixar bem claro que o propósito de Deus nunca foi salvar o homem. O propósito de Deus nunca foi salvar o homem. O homem só precisou ser salvo por Deus porque ele se corrompeu no seu coração, abandonou ao Senhor e decidiu viver a sua própria vida. E foi aí que Deus arquitetou o plano. E qual foi o plano? Aquilo que teologicamente nós conhecemos como o plano da salvação. Ele enviou o Cristo para nos livrar do império das trevas e nos devolver para o reino de luz. E Romanos diz que nós estávamos, todos nós, havíamos pecado e fomos destituídos. Você sabe o que é que significa essa palavra? Você sabe o que é a destituição? O Senhor nos fez como reis e sacerdotes. E toda a monarquia no período histórico, quando o conselho, a nação, não queria mais que ela governasse, ela era destituída. E só é destituído quem tem uma posição elevada. Só é destituído quem tem autoridade. E foi assim que o Senhor nos fez. O Senhor nos criou em poder e glória. Ele nos fez em autoridade, em uma alta posição. Mas por causa do pecado, nós fomos destituídos desse lugar de autoridade. E aí, o Senhor envia Cristo, não para nos salvar somente, mas para devolver você ao lugar de governo que você perdeu por causa do pecado. Aleluia! Glória a Deus! Mas qual é a dinâmica da nossa vida? Ao longo dos nossos dias, nós cansamos, frustramos,
as coisas não acontecem da forma que a gente deseja, as necessidades não são supridas, as bênçãos que você quer não vêm, e aí você diz assim: eu vou ficar servindo a Deus por quê? Para que eu vou ficar servindo ao Senhor? Esse era o mesmo pensamento do povo de Israel. Porque quando eles começaram a caminhar 40 anos no deserto, ele dizia: o Senhor nos trouxe para o deserto para nos matar. Porventura não eram melhores as cebolas do Egito? Quem é que gosta de comer cebola aí, gente? Eu gosto de comer cebola na salada, agora com temperinho caramelizado. Agora, que cabruco é esse de desejo, mano? Da pessoa querer ficar comendo cebola? A iniquidade no coração da nação era tão grande que eles desejaram comer as cebolas do Egito. Mas Deus, após santificar a nação de Israel por 40 anos, Ele levanta um libertador. Por quê? Moisés, como libertador, tira o povo do Egito. Mas um outro libertador e conquistador se levanta no Senhor, que era quem? Josué. Josué era libertador, ele era. Enquanto a libertação de Moisés era física, era geográfica, a libertação de Josué era mental, emocional e espiritual. Porque foi com Josué que todo o processo da vida comunitária da nação de Israel começou a tomar forma. A gente vai ver isso sendo estabelecido em Levítico, aonde Deus, ele decreta as leis de estabelecimento social. Então Deus ordena para o povo um estilo de vida. Você quer saber qual era o estilo de vida? Aquilo que a gente chama de vida corandel, ou seja, toda uma vida diante de Deus. Então esse era o estilo da nação de Israel. Como é que a nação de Israel vivia? Uma vida diante de Deus. E quando eles saem agora do Egito e estão prestes a entrar em Canaã para dar forma a essa comunidade, a esse principado, entenda que principado aqui fala sobre princípio, fala sobre fundamento, origem, aquele que vem primeiro. Então o Senhor disse que Israel era o seu primogênito. Aleluia! Então Deus estabelece a nação de Israel como um principado, como primeiros filhos. Mas essa posição, ela é destituída por causa do pecado que a nação comete contra o Senhor. Mesmo após Josué deixar a Torá, deixar os ensinos de Moisés, mesmo depois dos levitas e sacerdotes ministrarem o processo de purificação dos pecados para o povo através das ofertas de holocausto, de libação, de cereais, mesmo assim o povo era entranhado pelo pecado. E o que é que eles fazem? Após Josué falecer, descansar no Senhor, eles se corrompem novamente. E a Bíblia diz que eles abandonam ao Senhor. Por que eles abandonam ao Senhor? Porque eles não se submeteram na ordem que Deus havia dito. Então Deus havia dito, olha o que a gente leu aqui, logo no versículo 1 e 2, no versículo 2: não façam acordos com os habitantes dessa terra, mas subjuguem os seus altares. Eles não fizeram isso. Se a gente lê logo no capítulo 1 de Juízes, a gente vê que os habitantes de Dan não expulsaram os habitantes de tal cidade, e os de Naphtali não expulsaram outros habitantes de outras regiões. Deus havia ordenado que todo o ambiente onde eles estivessem fosse quebrada toda a influência das nações pagãs, mas eles não tiveram cuidado com o próprio coração. Eles deixaram lá aquele pecadinhozinho pequenininho que para você é desprezível, que não significa nada, aquela mentirinha, aquele site mais 18 que você ainda não abandonou, aquele espírito sensual que fica se insinuando na rede social postando foto de biquíni, ou o jeitinho brasileiro que só existe para te prejudicar, quando na verdade você acha que você vai ser bem sucedido, que você é o cara, que você é esperto.
eles não cuidam das raízes do coração. E por causa disso, a influência das nações pagãs crescem tanto que agora começam a mudar o estilo de vida da nação de Israel. Então a nação que antes vivia como uma nação diante de Deus, agora abandona aquele que estava diante de Deus. Como assim? Aí o Senhor envia o anjo, confronta eles. Vocês pecaram. Vocês abandonaram ao Senhor e serviram a Baal. Por isso é que a opressão vem sobre vocês. E o que é que eles fazem? Eles se arrependem. E aí eu quero que você venha comigo agora aqui no capítulo 3 de Juízes. Juízes capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram. Eles se esqueceram de Deus. Você sabe por que alguém esquece? Diga para o seu irmão assim, ó: você só esquece porque você não se lembra. E você não se lembra. Olha. É até engraçado, né? Você só esquece porque você não se lembra. A nação de Israel esqueceu tudo aquilo que Deus havia feito ao longo dos anos. E eles só esqueceram porque eles não se lembraram de cumprir uma ordenança que o Senhor tinha dito: estes mandamentos vocês ensinarão aos seus filhos, e os filhos destes aos outros, e a todas as gerações. Então se levantou mais uma geração que não se lembrava de Deus. Eles esqueceram do Senhor e eles voltaram a servir os ídolos daquela época, que não são diferentes dos pecados, das influências, dos desejos, das motivações erradas da nossa era. E aí ele diz, no capítulo, versículo 8, Juízes 3, 8: portanto a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã e Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã e Risataim por 8 anos. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou: Otiniel, o filho mais novo, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. E o Espírito do Senhor, diga comigo, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel e saiu para a guerra. E o Senhor entregou Cusã e Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e a sua mão prevaleceu contra ele, e a terra teve descanso por 40 anos, até que Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Aqui é a nação que a gente falou nesse instante, que tinha sido restaurada de novo. Logo depois deles perderem as referências morais e espirituais da nação, que eram os líderes do povo, os levitas, os sacerdotes, os juízes, eles voltam a se corromper. Mas eu preciso dizer para você, irmão, se você tem se baseado na sua caminhada em ter como espelho grandes homens de Deus, aí vai ficar difícil. Os homens de Deus, eles não podem ser o espelho que nós devemos nos esperar. O espelho que nós devemos nos esperar é Cristo. Aleluia! Os homens de Deus são homens. Os homens de Deus também caem, também pecam. E se por acaso, que Deus livre de que isso aconteça, mas se porventura algum homem de Deus falhar, você vai abandonar o Senhor, como eu já vi vários anos, e várias pessoas abandonando o Senhor por causa de homens de Deus que caíram? Isso revela pecado. Ao invés da nação de Israel ter a disposição do seu coração em credibilizar o Senhor e a sua palavra, eles colocavam mais expectativa nos homens. E por isso eles caíram. E aí eles fazem o que era mal aos olhos do Senhor.
E o que é que acontece? Deus traz um rei, um opressor, lá da Mesopotâmia. Mas meu pastor Wagner, pelo amor de Deus, Abraão foi tirado da onde? Deus tirou Abraão da Mesopotâmia muitos anos antes, porque aquelas influências fariam ele errar o caminho. Por isso que Deus disse: saia da sua casa, da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para o caminho, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Mas pelo fato da nação de Israel desprezar ao Senhor, a mesma influência do passado que estava sobre os pais, agora cai sobre os filhos. Ah, é maldição hereditária? Esqueça esse negócio. Mas eu quero te dizer para você, aquilo que você testemunhou a sua família pecar, pode ser o seu ponto de fraqueza. Seja lá os homens que cresceram vendo os pais se prostituírem, mentirem, se embriagarem, se drogarem, roubarem. Essas mesmas influências espirituais, em algum momento, elas vão tentar o coração dos filhos da próxima geração. É por isso que você precisa voltar a queimar o seu coração diante de Deus, para que a sua casa seja como um jardim fechado, e aquilo que está lá fora não vai conseguir entrar, porque a única coisa que haverá na sua casa é a presença de Deus. A influência da Mesopotâmia vem. O nome do cara é um nome estranho. Imagine um pai botar o nome do filho, Cusã Rizataí. Aí o menino está lá na escola, Cusã Rizataí. Como é que vai ser o apelido dessa criança? O bicho vai sofrer muito. Um nome feio, fechado. E o pior do que o nome, a beleza do nome, é o significado. Sabe qual é o significado do nome de Cusã Rizataí? Aquele que governa sobre dupla maldade. Esse é o significado do nome. Então, pelo fato da nação de Israel abandonar ao Senhor e entrar em um ambiente de apostasia, renegando a Deus, renegando as Escrituras, renegando a fé e os princípios que Deus havia ensinado, aquele que governa em dupla maldade vem governar sobre isso. Por isso, se você tem desprezado a palavra do Senhor, se você tem vivido a sua vida fora dos preceitos que Deus estabeleceu, eu preciso te dizer que algum representante da maldade está governando sobre você, e talvez você só não percebe porque os seus sentidos estão embotados. Você está dormindo um sono profundo que Isaías profeticamente chama de espírito de letargia. Você não consegue mais ver o Senhor. Você não consegue mais perceber o Senhor, porque você foi tão envolvido na normalidade da sua vida que Deus está lá falando com você, mas o seu coração não quer. Mas para todo o ambiente de apostasia, Deus tem uma restauração. Diga isso para o seu irmão aí. Para todo o ambiente de apostasia, Deus tem uma restauração. Para todo o ambiente de frieza espiritual, Deus tem um novo fogo, uma nova chama. É por isso que ele levanta Otiniel, e o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele julgou a Israel. Nessa época aqui, o líder da tribo de Judá era Caleb. Quantos já ouviram falar de Caleb aí? E Otiniel era sobrinho de Caleb, ou seja, ele era da tribo de Judá. E você sabe qual é o significado do nome Otiniel? Leão de Deus, ou leão de fogo. Então, em um cenário de frieza espiritual e apostasia, Deus levanta o leão de fogo para inflamar novamente os corações que estavam abatidos. E a prova disso é que após Otiniel se levantar cheio do Espírito Santo, a nação de Israel é liberta, ele destrona o principado da Mesopotâmia e a terra tem paz por 40 anos. Você sabe o que significa esse período de paz? O reino de Deus se estabelecido de novo. Otiniel restaura o culto a Deus
Os filhos de Israel tinham deixado de praticar as disciplinas espirituais básicas daqueles que são chamados pelo propósito eterno do Senhor, que é meditar na lei do Senhor. Por isso que Davi diz: guardarei no meu coração a sua lei contra a sua lei no meu coração, para não pecar contra ti, e nela eu medito de dia e de noite. Era uma disciplina da nação, meditar na lei do Senhor. A vida de oração, as ofertas que falavam sobre purificação, sobre santificação. Então, quando Otiel destrona o principado da Mesopotâmia, a terra ela desfruta sobre paz. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que a Nova Jerusalém que vai descer do céu é uma cidade de paz e de justiça. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo. Esdras, capítulo 1. Esdras 1 diz assim, ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou. Diga comigo: despertou. Diga com força: despertou. O Senhor despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação por todo o seu reinado, e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me estabeleceu como rei em todos os reinos, e me carregou de edificar uma casa para ele em Jerusalém, que está em Judá. Por isso, quem há dentre vós, de todo o seu povo, que seja o Senhor com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor. E o versículo 4 diz: e todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens o ajudem com prata e com ouro e com oferta voluntária para a casa de Deus. Versículo 5: então levantou-se o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito Deus havia despertado, para subirem a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Diga amém. Amém. Glória a Deus. O que é que está acontecendo aqui agora? Nada muito diferente do que havia acontecido lá no livro de Juízes. Após Ezequias, o rei Ezequias, lá em Isaías, após o rei Ezequias ter a sua doença curada, e o Senhor acrescenta a ele mais 15 anos, ele fica muito orgulhoso. Aqueles peitos de pombo assim, sabe? Tirando aquelas ondas. Eu sou o cara, rapaz, não vou morrer mais não. Ele foi tão tolo, mas tão tolo, mas tão tolo, que espiões de uma nação muito distante vieram até Israel para sondar a nação de Israel. E aí ele queria se gabar, queria tirar aquela onda: ó, meu iPhone novo que eu comprei, ó, meu Corsinha, meu Celtinha novo que eu comprei, olha só minha casa nova, meu apartamento novo, sei lá o que. Ele queria tirar onda. E aí ele fez o quê? Ele abriu o palácio real e mostrou a sala de todos os tesouros para os espiões. E ele não sabia que quando ele estava mostrando a intimidade para as pessoas erradas, haveria destruição. E aí Isaías testemunha o ocorrido e profetiza contra Israel, dizendo que o Senhor enviaria uma nação de muito longe, e que eles seriam como leopardos, como tigres. E depois disso vem o profeta Jeremias por quase 40 anos pregando uma mesma palavra que ninguém queria ouvir. Ei, vem destruição por aí! E o que é que a nação estava fazendo? Comamos e bebamos, vivamos nossas vidas, amanhã nós morreremos. Mais uma vez se esqueceram do Senhor, deixaram
O orgulho, o ego, as vaidades, as conquistas, as realizações encherem tanto os vossos os corações. Eu sou o meu próprio Deus. E aí Jeremias diz, novamente, o bicho vai pegar para o lado de vocês. O bicho vai pegar para o lado de vocês. Os vossos jovens serão levados como eunucos para um outro reino. As vossas moças não dançarão mais. Por isso que ele escreve Lamentação e diz, porventura, onde está a beleza daquela cidade, aonde havia dança e cântico? As jovens corriam para as praças para exaltar o nome do Senhor. Ele não conseguia mais contemplar essa realidade. A realidade que ele via agora era uma realidade de destruição. Por quê? Aquilo que foi profetizado se cumpriu, irmão. Nabucodonosor invade Israel, destrói tudo, queima todas as casas, leva todos os tesouros que anos antes Ezequias tinha mostrado. E aí, esse texto que lemos aqui em Esdras, capítulo 1, é a finalização desse processo. Jeremias tinha profetizado que eles permaneceriam cativos por 70 anos. E aí, o período se cumpre, e agora eles estão lá, na Babilônia. Ninguém tinha se lembrado que o tempo tinha cumprido. Ninguém tinha se lembrado do que Deus tinha feito. Eles tinham se acostumado a viver como escravos novamente. Até que Deus levanta um homem chamado Ciro, que era o rei da Pérsia, e Deus desperta o coração desse homem. E ele diz: todo aquele que está em cativo, ajuntem-se agora e voltem para Jerusalém para reconstruir a casa do Senhor. Aleluia! E aí o Senhor começa a despertar o coração do povo. Por que o Senhor desperta o coração do povo? Porque aonde há frieza, o espírito de renovo sempre se manifesta. Por isso que ele disse na profecia de Zacarias: chegará o dia que eu tirarei da terra a iniquidade em um só dia, e vos enviarei o meu servo, o renovo. Aleluia! Glória a Deus! Deus só pode enviar o renovo aonde há frieza, aonde há apostasia. E tudo de novo que Deus quer fazer na terra, Ele faz através de um coração inflamado. Por isso, o que é que está inflamando o seu coração? Pergunte aí a seu irmão: o que é que está inflamando o seu coração? É viver o propósito eterno de Deus, ou é conquistar bens e casas e ter sucesso e reconhecimento, ou casar, ou namorar, ou fazer sei lá o quê? O que é que está queimando no seu coração, irmão? Abra lá sua Bíblia agora em Ageu. Ageu é um livro que poucas pessoas leem. Está depois de Sofonias. Ageu capítulo 1. Quando Ciro ele faz a proclamação dizendo: todos vocês que estão dispersos, se reúnam, subam para Jerusalém, edifiquem a casa do Senhor. Aqui existe uma dinâmica de chamado, de missão e de propósito. O chamado surge quando ele diz o seguinte: vocês que estão dispersos, se reúnam agora e subam para Jerusalém. E ir para Jerusalém aqui, irmão, não fala só sobre uma transição geográfica, sair da Babilônia e ir para uma outra terra. Não está falando só sobre isso. Mas subir para Jerusalém é como um chamado de Deus para voltar ao lugar de origem. E qual é a origem do Filho de Deus? O próprio Deus. Porque nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Então quando o Ciro diz assim, subam a Jerusalém, ele está dizendo: voltem para o vosso lugar de origem.
O lugar de origem da nação de Israel não era o lugar geográfico de Jerusalém, era o próprio Deus. Então o que ele está dizendo é: subam e voltem para Deus. Diga seu irmão aí, volte para Deus. Volte para Deus. Depois ele dá uma incumbência. Você vai voltar para Deus para quê? Você vai subir para Jerusalém para quê? Para reedificar a casa do Senhor. Por que reedificar a casa do Senhor? Porque Nabucodonosor, anos antes, tinha destruído, tinha queimado o templo. E agora a presença de Deus não estava mais ali comumente. Porque o templo era um lugar de culto. Então, se o templo está destruído, não havia mais culto. Por isso que ele dá essa incumbência. Voltem para o lugar de origem, voltem para Deus e trabalhem naquilo que fará a presença de Deus ser manifesta de novo no meio do povo. O templo era o lugar onde o culto, as ofertas, a presença de Deus vinha como um fogo quando consumia a oferta. Mas essa estrutura não existia mais. E a nação agora precisava se envolver com aquilo que realmente importava, que era o quê? Trabalhar na construção de um lugar onde a presença de Deus se manifesta no meio dos homens. E isso também fala sobre se envolver com a obra de Deus. Por isso Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Você está pensando, a única coisa que você está fazendo na sua vida é comer, beber, dar-se em casamento, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, abrir empresa, fazer negócio, e tudo isso é bênção, tá certo, irmão? Nada disso é errado, isso precisa ser feito, mas se essas coisas estiverem acendendo mais o seu coração do que a Deus, você está em um lugar de apostasia. É por isso que o Senhor levanta o profeta Ageu. E ele diz assim, no capítulo 1. No segundo ano de Dário, o 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos a esse povo: ainda não é o tempo de minha casa ser edificada? Então veio a palavra do Senhor por meio de Ageu, dizendo: este é o tempo de vocês habitarem nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta. Tendes semeado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não têm o suficiente. Bebem, mas não se saciam. Vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe e coloca como se um saco furado. Assim diz o Senhor: considerem novamente os vossos caminhos. Por isso subam ao monte e tragam madeira e edifiquem a casa do Senhor, e eu me agradarei disso. Olha isso. A nação de Israel ficou 70 anos em cativo na Babilônia. O Senhor tira eles de lá com um chamado, uma missão e um propósito, que era o que esse chamado? Suba a Jerusalém, reconstrua a casa do Senhor, para que o Senhor habite no meio de vocês novamente. Mas quando eles se acomodam em Jerusalém, eles se esquecem de novo do que Deus tinha dito e eles voltam a viver as suas próprias vidas. Eles constroem as suas próprias casas. Eles adquirem as suas fazendas, as suas cabeças de gados, os seus bens. E é tão pesado que Deus diz: aos seus olhos vocês estão prosperando, mas eu não estou em nada disso. Então, sonde de onde está vindo o seu sucesso. Porque quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, ele levou Jesus para o pináculo do templo. E ele disse: se você prostrar e me adorar, todos os reinos da terra serão seus. Ou seja, Satanás ofereceu para Jesus todo o poder, toda a prosperidade. Seria o rei de reis, como se ele não fosse. A oferta de Satanás foi dar a Jesus aquilo que eu e você muitas vezes queremos ter. E o que é que Jesus disse? Vai para trás, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aleluia! Então, às vezes, a gente se confunde
adorando mais a bênção de Deus do que o próprio Deus. E existem alguns casos que até Satanás ele faz prosperar o trabalho da sua mão, tá certo? Da nossa mão, tá certo? Como assim, rapaz? Eu estou trabalhando lá e estou prosperando, tá certo? Mas se a sua riqueza, se a sua prosperidade não é para o louvor da glória de Deus, quem está te prosperando? É o Senhor. Você quer enganar quem? Vai querer se justificar agora? Eles pecam contra o Senhor de novo. O Senhor acomoda eles no lugar que Deus havia dito, mas ao invés deles trabalharem na construção de um lugar onde a presença de Deus fosse manifesta, eles vivem as suas próprias vidas. Por isso que Deus levanta Ageu para relembrar ao povo aquilo que Deus havia dito. E quando Ageu profetiza, o episódio que acontece está lá no versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, como ele havia dito. E o Senhor falou por meio de Ageu, dizendo: eu sou convosco. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. E eles vieram e fizeram a obra do Senhor dos Exércitos. Para todo o ambiente de frieza espiritual, Deus tem um novo despertar. Para todo o ambiente onde o coração está todo errado, Deus tem um leão de fogo para consumir aquilo que é palha e acender e restaurar novamente o amor pelo Senhor. É justamente isso que acontece lá em Lucas capítulo 24. Não precisa ler, não precisa abrir, mas eu acredito que todo mundo conhece essa história. Inclusive já vou deixar ela como sugestão para o seu devocional amanhã. Abra as escrituras em Lucas capítulo 24 e leia todo o capítulo. Você vai ver que o episódio que está acontecendo ali é o processo pós-morte de Jesus. Jesus se entregou como oferta para redimir os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. E ele decretou uma ordem dizendo: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas existia ali um casal, dizem que era um casal. A Bíblia não confirma isso, mas faz sentido dizer que os dois discípulos do caminho de Emaús era um casal, porque assim como lá no Jardim do Éden foi um casal que pecou e trouxe o pecado, Jesus agora ele restaura, reacende novamente a chama e o amor pelo Evangelho através de um casal. Então, dois discípulos no caminho de Emaús, eles estão desviados daquilo que Deus disse. Eles se cansaram. O coração fragilizou por causa da expectativa que eles tinham de que Jesus fosse remir Israel. E porventura Jesus não remiu Israel? Remiu Israel, mas não remiu na expectativa que eles tinham. E é assim que a frustração alcança o nosso coração. Quando a gente passa muito tempo orando, dizendo: Deus faça isso, Deus faça isso, Deus me ajuda nisso, me ajuda nisso. E Deus faz, mas de uma forma diferente. Mas os nossos sentidos estão tão embotados que a gente não percebe. E a gente acha que Deus não fez, porque a gente queria que Deus fizesse de uma forma e Deus faz de outra. O que é que gera? Frustração. Nos desviamos de novo da rota. Eles estão indo lá para a aldeia de Emaús, caminhando, até que quem é que aparece? Jesus. E Jesus disse: que conversa! Jesus é intrometido, viu? Eu preciso dizer para você que se você estiver falando alguma coisa de errado, Jesus está vindo, está ouvindo. Tudo aquilo que eles estavam conversando intimamente ali no percurso do caminho estava tudo errado. Não foi nada aquilo ali que Jesus havia decretado. Ele disse: o meu rei foi vencido. Ele ia remir Israel, mas ele não remiu Israel. Que conversa maluca é essa? Você está vendo o que é frustração? Irmão, a frustração ela gera incredulidade. A incredulidade é a oposição à fé.
Então, se você, e eu preciso dizer, que incredulidade não é só não acreditar no que está escrito, mas também acreditar de forma errada também é incredulidade. Tem um padrão de fé que Jesus estabelece. Por isso que ele diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra. Foi por isso que o coração dos discípulos de Emaús foi aquecido de novo. Porque Jesus começou a caminhar com eles e aí pergunta: o que é que vocês estão conversando? Aí eles dizem: poxa, você é um estrangeiro aqui que não sabe de nada que está acontecendo? Veio um grande profeta de Deus, Jesus de Nazaré, que era poderoso em palavras e em obras. Nós acreditávamos que ele iria remir Israel, mas ele morreu. E aí Jesus começa a confrontá-los. Porventura, os profetas já não tinham dito que o que aconteceu com esse Jesus de Nazaré estava previsto? E ele começa a pregar o evangelho de Moisés até aqueles dias. E aí a noite vai chegando, os discípulos convidam ele para passar a noite ali. E quando eles estão assentados na mesa, Jesus toma o pão e parte o pão. E quando Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. Você sabe o que significa isso, irmão? A mesa ali fala sobre comunhão. Fala sobre você compartilhar com Deus, com Cristo, a frustração do seu coração. Porque para todos aqueles que revelam a Cristo, manifestam a Cristo as frustrações e as dores do coração, Jesus tem um pão novo para dar. Jesus tem um alimento novo para dar. Quando ele parte o pão ali, ele ceia com eles. E é então que as escamas dos olhos são abertas. E você sabe o que significa isso? Quando você come o novo alimento que Cristo te dá, os seus sentidos espirituais eles são restaurados e você volta a perceber de novo o Senhor que sempre esteve lá com você, mesmo na frustração, mesmo no seu desvio. Deus está lá falando contigo por meio do Espírito, por meio de qualquer coisa que seja, por meio da palavra, mas você não consegue perceber porque a sua dor está latente. Mas Jesus, ele consegue restaurar o coração caído e devolvê-lo novamente para a volta. Isso é tão poderoso que quando Jesus abre, parte o pão, ceia com eles e depois desaparece. Eles dizem um outro: porventura não queimava o nosso coração quando ele falava? Sabe o que vai queimar o seu coração, irmão? A única coisa que tem poder para restaurar o seu coração corrompido, as suas emoções fragilizadas, a sua vida desviada, é o Evangelho. A única coisa que consegue reacender a chama que brilhou um dia no seu coração é quando você se senta para ouvir as palavras de Jesus. Por isso fique de pé aí no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja teu nome, Jesus. Glória. Fique de pé aí no seu lugar. Glória. O Evangelho é um recurso que Deus nos dá para reacender a chama que se apagou. Você pode andar por tudo que é caminho, pode sair para se divertir, que não vai ser preenchido, pode comprar roupa, porque tem gente que é assim. O consumismo, o materialismo é muito grande, então ele tenta suprir o vazio do coração comprando coisas. É com atividade adulta,
marital, para não falar outra palavra, porque tem criança aqui. A gente busca subterfúgios para tentar valorizar a nossa vida, para tentar dar um upgrade na nossa vida. A gente tenta buscar várias fontes de prazer, e isso só revela o quão carnais nós somos. Porque o próprio Davi disse que a palavra dele gera prazer, a palavra de Deus gera prazer. Então nós precisamos ter os nossos prazeres ressignificados. Nós precisamos ter os nossos prazeres ressignificados. Nós precisamos voltar a amar a Deus. Podemos correr qualquer percurso que for para tentar estar preenchido, mas nada vai te preencher a não ser a presença de Deus. Nada mais vai te preencher, minha irmã. Nada mais vai te preencher do que o abraço do Espírito Santo. Receba aí o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Vai lá alguém ficar com ela ali. Receba o abraço do Espírito Santo. Essa carência emocional aí que você tem, que te leva a caminhos de imoralidade sexual, nada disso vai te satisfazer, só o Espírito Santo. 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 Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o renovo do Espírito Santo. Receba um novo fogo no seu interior. Receba agora uma nova causa para viver. Receba o Espírito Santo. Receba o renovo do Espírito Santo. Receba o amor de Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Cante essa canção, Senhor, tu és formoso. Senhor, cante. A tua face eu quero ver. Tua face quero ver. Pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Diga assim na chama, Pai. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar e brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Levítico 6 diz que quando o sacerdote ele entrava no templo para ministrar a oferta para a purificação dos pecados, ele fazia um ritual antes. Ele tirava as suas roupas comuns. Você sabe, quando a Bíblia fala sobre roupa, ela fala sobre obra, sobre santidade.
santidade. Então o sacerdote se despia das suas obras naturais e ele colocava em si a roupa sacerdotal. Ele entrava no Santíssimo Lugar. Ele limpava o altar, tirando as cinzas das lenhas. Purificava o altar e colocava uma nova oferta. E ele começava a orar incessantemente para que o fogo consumisse a oferta e permanecesse aceso. Eu preciso deixar claro que esse processo não é o pastor que faz, não é o profeta, o evangelista, o mestre, o profeta, não são esses. Quem faz é o sacerdote. E Jesus disse: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real. Vocês são uma nação de reis e sacerdotes. Todos nós em Cristo fomos feitos sacerdotes para ministrar ao Senhor diante da sua presença. Por isso quem faz esse ritual de purificação do altar e clamar pelo fogo de Deus é o sacerdote. Por isso eu quero que nessa hora, você como sacerdote, ore pelo seu coração, se arrependa no seu coração, peça ao Senhor que santifique o seu coração para o novo fogo voltar a queimar. Faça isso enquanto nós ministramos essa canção. Acende a chama, Pai. Olhe aí no seu lugar. Que uma vez brilhou. Vem, Pai, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, sussurre ao Senhor, diga: enquanto você vai cantando isso, o Senhor vai te envolvendo. Diga: já quero ser. Quando você canta isso, o Senhor vai tocando no seu interior. Ele vai restaurando o seu coração. Põe em mim teu coração, Senhor. Põe em mim teu coração.
Necessita mais de ti. Necessita. Fique aí com o Senhor, não sai desse ambiente. Não deixe os olhos fechados. Deixe a brisa do Espírito Santo ampliar a ação dele no seu interior. Yeah.
caminhar um pouco essa noite. Vocês continuarem na casa de vocês. Pegue a mão do seu irmão, fala assim, pega a mão do seu irmão, fiquem juntos, irmão. Vamos andar nas mãos das mãos, segura a mão do seu irmão. Senhor é grande, maravilha. Vai na nossa vida, Segura. em nome de Jesus, Você vai queimar aquilo que você nunca queimou na sua vida. Quero te dizer algo para você. Quero dizer que Deus está te curando nessa noite. Está removendo a raiz da carência. O Espírito Santo está preenchendo você nesse momento. Esse ano é o ano da tua restauração, da tua renovação, do fogo de Deus sobre a sua vida. As pessoas não vão te reconhecer, as pessoas vão dizer quem é essa, quem é ele, não é porque Deus habita em você, a presença de Deus habita em você. Vamos cantar essa canção, segura a mão do seu irmão. Trazendo disposição para buscar, para permanecer nele todo
casa.